Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre desmame, tá? Isso que é um processo que a gente faz praticamente todos os dias nas unidades de terapia intensiva e que tem algumas peculiaridades que a gente precisa deixar bem claro para elucidar quaisquer dúvidas, tá? Vamos lá, avaliação em desmame. Certo, quando a gente falar de prática de terapia intensiva, existem alguns documentos que determinam algumas condutas que nós temos que adotar, tá? Ao longo dos anos, existiram 3 consensos de ventilação mecânica. O último foi em 2007. E em 2013, foram produzidas as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Todos foram produzidos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e pela Associação Brasileira de Medicina, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, tá? Nessas diretrizes, eles determinam algumas condutas que nós temos que adotar com relação ao desmame e quais são os passos que a gente tem que dar para evoluir um paciente adequadamente, tá? Vamos ver. A gente determina aqui, primeiro, vamos ver o que é desmame. O processo de transição entre a ventilação mecânica e o ambiente, tá? Aquele processo que o paciente evolui de estar na ventilação mecânica, evoluir para a saída. Tudo bem? E a gente tem 3 tipos de desmame. Desmame simples, difícil e prolongado. No desmame simples, o paciente é extubado após o primeiro TRE. O TRE a gente chama de teste de respiração espontânea, tá? Você fez o TRE com ele, daqui a pouco a gente vai ver quais os tipos de TRE. E aí no primeiro TRE ele passou e foi extubado. Então é um desmame simples, tá? Desmame difícil. O paciente é extubado após 2 ou 3 TRE ou até 7 dias após a primeira tentativa. Tá? Esse é o desmame difícil, quando você precisa fazer até 3 TRE e o paciente é extubado em até 3 dias ou em até 7 dias. Tudo bem? Desmame prolongado. O paciente não consegue o desmame após 3 TRE ou requer mais de 7 dias após o primeiro TRE para ser desmamado com sucesso, tá? Então a gente precisa determinar qual tipo de desmame para a gente determinar qual conduta que a gente vai tomar, tá? Qual tipo de TRE que a gente vai utilizar, tá? Certo. Existem 2 recomendações básicas que a gente tem que ter em mente. Avaliar e identificar diariamente o paciente, que a gente chama de busca ativa, né? Busca ativa, através das diretrizes pré-estabelecidas pela equipe multiprofissional, com vistas à possibilidade de continuar a ventilação, visando diminuir o tempo de ventilação e o menor custo. Quando a gente fala de ventilação mecânica, quanto maior tempo o paciente passar exposto à ventilação, fazendo uso de ventilação, maior vai ser os prejuízos para ele próprio, tá? Entre eles, a perda de força da musculatura respiratória. Então, quanto menor tempo o paciente passar na ventilação mecânica, melhor. Além do custo administrativo, porque o paciente que está em ventilação mecânica, ele gera um custo maior para o hospital e para o sistema de saúde em que ele está inserido, seja ele público ou privado. Então a gente tem que minimizar o tempo desse paciente em ventilação mecânica, exceto quando o caso já for de dependência total da ventilação, que não vai ter como sair, né? Deve-se realizar a suspensão diária da sedação para se verificar a capacidade de ventilação espontânea do paciente. Então, aquele paciente que está em sedação, você tem que fazer a suspensão diária da sedação para avaliar, para fazer um TRE nele, para saber se ele se ele tem condições de ficar sem suporte ventilatório. Então, essa busca, ela tem que ser diária, exceto naqueles casos, por exemplo, um paciente com TCE, que você não pode desligar a sedação dele, porque se você desligar a sedação, ele pode fazer agitação e aumentar a pique e piorar o prognóstico. Então, sempre tem que levar em consideração todos os parâmetros do caso do paciente, tá? Aí a gente tem 3 termos que a gente tem que utilizar diariamente, tá? O que é o sucesso do desmame? É quando a extubação com ausência de ventilação mecânica nas 48 horas seguintes. Se após 48 horas da extubação, seu paciente não precisou ser reintubado, então a gente pode dizer que teve sucesso no desmame. Se o paciente teve intolerância ao TRE sem suporte ventilatório, a gente diz que o paciente teve falha do desmame, tá? E falha da extubação? Quando o paciente tem intolerância à respiração espontânea sem o TOT. Então, quando você faz o teste e o paciente não passa, é falha do desmame.
quando você estuba o paciente não consegue ficar em respiração espontânea, é falha da estubação. Tudo bem? São 3 termos diferentes que a gente tem que se familiarizar. Vamos lá. Aí existem alguns parâmetros que a gente precisa preencher para dizer se o paciente está pronto para ser estubado ou não. O principal deles é o motivo que levou a ventilação mecânica solucionado ou amenizado. Digamos que seu paciente foi entubado por uma pneumonia de grande extensão, tá? E aí você passou-se 3, 4 dias e você optou por iniciar o desmame dele, tá? Mas aí você descobre que a pneumonia dele não está controlada e muito menos amenizada. E aí esse paciente pode ser estubado ou não, mesmo que ele preencha os outros parâmetros? Não, não pode ser estubado. Não pode ser estubado. Por quê? Porque o motivo que o levou à ventilação não está controlado. Então, é um dos principais motivos dele não poder ser estubado. A ausência de hipersecreção definida como a necessidade de aspiração em intervalos superiores a 2 horas. Tosse eficaz com pico de fluxo respiratório acima de 160 litros por minuto. Esses 2 parâmetros eles são interligados por quê? Porque se o paciente estiver hipersecretivo e não tiver tosse eficaz, ele vai começar a fazer acúmulo de secreção no pulmão e vai reinfectar. Ele vai precisar ser reintubado. Tudo bem? Hemoglobina superior a 8 a 10 gramas por decilitro. Troca gasosa, que a gente chama de oxigenação, superior a 150. A gente viu que a troca ela tem que ser acima de 300, mas aqui a gente considera que uma troca acima de 150 pode não traduzir um prejuízo tão grande assim que o paciente possa seguir em respiração espontânea. Tá? Saturação arterial de oxigênio acima de 90, não dependente de sedativos, não dependente de agentes vasopressores, porque o paciente que está com agentes vasopressores, ele está evoluindo com hipotensão, e a hipotensão é um dos principais fatores que levam à potencialidade de óbito, né? Então, o paciente que está com uma dose de vasopressor muito alta, ele tem potencial de complicar muito, então é indicativo de você não iniciar o desmame. Tá? A ausência de acidose, como a gente viu repetidamente nas aulas de gasometria, ausência de distúrbios eletrolíticos, adequado balanço hídrico. O balanço hídrico ele é responsabilidade da enfermagem, mas uma informação importante porque ele vai traduzir a diferença entre entrada de líquido e saída de líquido. Tá? Se esse balanço for positivo, isso é sinal de que está saindo menos líquido do que está entrando. Então, esse líquido pode, né, traduzir uma complicação futura possível. Por exemplo, fazer um edema agudo de pulmão e o paciente complicar e precisar ser reintubado novamente. Tá? A extubação quando houver programação de transporte para exame ou cirurgia com anestesia geral nas próximas 24 horas. Seu paciente preencheu todos esses parâmetros. Porém, amanhã ele tem uma cirurgia com anestesia geral com mais de... Ele tem uma cirurgia com anestesia geral amanhã. Você vai estubar ele? Não. Por quê? Porque se vai estubar amanhã, ele vai precisar ser entubado de novo e isso é um trauma na via aérea, né? Então, aborta. Quais são os tipos de TRE? O TRE, ele dura de 30 minutos a 2 horas. Então, quando você colocar o paciente no TRE, você tem que esperar esse tempo de 30 minutos a 2 horas. Quais são os tipos de TRE que a gente tem? Pressão de suporte de 6 a 7 centímetros de água. Tá? E aqui ele faz uma observação importante. Quando você usa pressão de suporte, recomenda-se a ausência da pressão positiva na via aérea, que é a chamada PIP, né? Para não mascarar a disfunção cardíaca latente. Por quê? Vamos ver aqui. Quando a gente administra a PIP no pulmão do paciente, a PIP vai manter esse alvéolo aberto. Se o paciente tiver uma disfunção cardíaca, tá? Esse capilar ele vai estar com fluxo estacionário de sangue. Fluxo estacionário extravasa líquido para o meio extracelular, né? E aí esse líquido extravasado ele pode entrar no alvéolo. Só que quando você está com a PIP não deixa esse líquido entrar. Tá? Aí o que eles recomendam? Você faz o desmame sem a PIP, porque se o paciente tiver uma disfunção, esse líquido vai entrar, ele vai apresentar os sinais e você vai descobrir que seu paciente não está pronto para ser estubado. Tudo bem? Por isso que eles recomendam que se você usar a pressão de suporte é para você não usar PIP.
Tudo bem, só que isso na prática a gente quase não vê, isso não é uma prática difundida atualmente. Então, geralmente a gente utiliza a pressão de suporte com PIP mesmo, tá? Aqui ele sugere pressão positiva contínua nas vias aéreas de 5 centímetros. Isso aqui é uma coisa que a gente não utiliza, não vou me prender. Que seria, na verdade, só aplicar uma PIP de 5 centímetros e deixar que o paciente faça as incursões acima dessa PIP, né? E aí não é uma coisa que a gente utiliza na prática. A gente utiliza mesmo é o que a gente chama de tubo T, com apenas com fluxo de oxigênio, 85% de chance de sucesso. O paciente está com o tubo, na ponta desse tubo ele é conectado ao ventilador. Quando você vai colocar o tubo T, você desconecta o paciente do ventilador, desliga o ventilador e coloca o paciente apenas no suporte de O2. Ou seja, o paciente não está recebendo nenhum tipo de pressão positiva, nem ins nem eis. O paciente está fazendo todo o esforço sozinho, somente com o suporte de O2. Por isso que eles dizem que usar tubo T é 85% de chance de sucesso. Porque quando você utiliza a pressão de suporte, você pode estar mascarando alguma disfunção que possa se transformar numa possibilidade de reintubação, né? E quando você usa só o tubo T, você deixa o paciente livre para fazer as diferenças pressóricas, tá? Aqui ele fala, em qualquer modo TRE deve ser adotado o protocolo de despertar diário, desligar a sedação todos os dias. Em caso de falha do desmame, deve-se realizar outra tentativa somente 24 horas após, tá? Isso é muito importante. Deve-se evitar o modo SINV, pois pode prolongar o período de desmame, tá? Eu não vou me prender muito ao SINV. Só lembrem que SINV não se utiliza, tá? Geralmente a gente pode lançar mão dessa tentativa quando a gente vai falar de desmame prolongado. Mas na prática isso não se usa, tá? Isso aí eu já mostrei. Então assim, para você iniciar, você utiliza o tubo T. Se você utilizou o tubo T, o paciente passou, você pode estubar. Aí que a gente chama de desmame simples. Tá? Por isso que é tão importante você determinar qual tipo de desmame para determinar a conduta. Se o desmame é difícil ou prolongado, você tem que fazer uso do PSV com o tubo T. Então você faz PSV e tubo T. Por quê? Porque você aumenta a margem de segurança, já que esse paciente ele tem histórico de falhar no TRE. Tudo bem? Então você tem que usar o PSV e depois usar o tubo T. E quais são os sinais de falha do desmame? Quando o paciente está no TRE, como é que você vai decidir se o paciente está evoluindo bem ou não? Frequência respiratória acima de 35 ciclos por minuto, por mais de 5 minutos, é um dos sinais de falha. Saturação inferior a 90%. Alteração na frequência cardíaca acima de 140 ou com variação de 20%. Pressão arterial sistólica superior a 180 ou inferior a 90. Aumento da ansiedade e sudorese excessiva. Isso aqui são parâmetros que você vai avaliar durante o TRE. Se o paciente apresentar algum desses parâmetros, é sinal de que ele não está evoluindo bem no TRE, que você precisa abortar o teste. Tudo bem? E aqui a gente tem um fluxograma importante, tá? Então, realizar a avaliação diária para iniciar o desmame. Se você fez a avaliação, o paciente não está adequado, não iniciar. Retorna para o suporte ventilatório. Se você, depois da avaliação, decidir, não, vamos fazer 30 minutos de TRE. Depois de 30 minutos, você avalia e vê que o paciente está fazendo taquipneia, alteração de troca gasosa, está desconfortável. Retorna para o suporte ventilatório. Se depois de 30 minutos o paciente evolui com sucesso no TRE, certo? Aí você faz a avaliação da via aérea, avaliação da tosse, secreção na via aérea e nível de consciência. Se ele estiver adequado, você estuba. Se não estiver adequado, você retorna para o suporte ventilatório. Tudo bem? Então, o processo inicia com a avaliação do quadro, tá? Faz o teste, avalia os resultados do teste e decide se estuba ou não. Esses são os passos. Avalia, realiza o teste, avalia fatores, estuba. Tudo bem? Não esqueça, esse é o passo a passo para você decidir se o paciente pode ser estubado ou não. Só antes de terminar, lembrando que esse processo de desmame ele é uma conduta multiprofissional. Não é você que vai decidir sozinho se o paciente pode ser estubado ou não. Você vai fazer sua avaliação e vai determinar a conduta, mas você vai ter que conversar com toda a equipe multiprofissional. Tudo bem? Não é uma decisão só sua. É uma decisão
multiprofissional, tá? Então, assim, gente, por hoje é só. Eu acho que era isso que eu tinha que passar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, deixem sugestões aí nos comentários. E fiquem bem. Até a próxima.